Olá, gente! Este é nosso primeiro episódio do podcast sobre educação ambiental. Somos estudantes de pedagogia da Faculdade Metropolitana e vamos correlacionar a nossa disciplina de educação ambiental com o livro de Ailton Krenak, A Vida Não É Útil. Vamos expor nossos pontos de vista pessoais de cada capítulo e fazer essa interligação da disciplina com o tema abordado e estudado. Nesse livro, vamos apontar temas, ideias e problemáticas da sociedade atual no Brasil em questões ambientais. Olá, meu nome é Dayana. Em seu livro A Vida Não É Útil, Krenak inicia com o tópico Não se pode comer dinheiro. Para entendermos melhor esse tópico, nós podemos fazer um link com o texto do cacique Ciarón, um indígena americano, que diz assim: quando o último rio secar, a última árvore for cortada e o último peixe pescado, eles vão entender que o dinheiro não se come. Vandana Shiva também diz assim: o ser humano esqueceu que a água vem da chuva e a comida vem do solo. Passamos a acreditar que o nosso alimento são produtos de uma corporação. Ao analisarmos esses textos, e depois de tudo que já estudamos sobre educação ambiental, entendo que desde o nascimento somos introduzidos em um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação de riquezas, sem dar a devida importância aos grandes impactos negativos que vem causando na natureza. E nessa corrida desenfreada pela riqueza, passa despercebido que a natureza é um ser vivo, que tem o seu tempo para a regeneração, e esse tempo precisa ser respeitado. Pois se o desmatamento e a matança de animais, a poluição continuar no ritmo em que estamos, chegará um momento não tão distante em que o dinheiro perderá o seu valor, pois não haverá alimento para todos, e aí a humanidade irá perceber que dinheiro não se pode comer. Enquanto nós da sociedade civilizada precisamos aprender a educação ambiental, os índios eles vivem a educação ambiental. Concluo que não devemos ser radicais ao ponto de abandonar a civilização e morarmos em florestas, mas nos apropriarmos do conhecimento indígena para mudar nossas atitudes com relação à natureza, para que possamos viver de uma forma harmoniosa e sustentável para com a mesma, esquecendo esse pensamento antropocêntrico e enfatizando o fato de que somos parte da natureza e, como parte da natureza, devemos cuidar dela, cuidar um dos outros, dos animais, das florestas, para que possamos ter um mundo melhor. Eu sou a Thaís e vim falar um pouco sobre o segundo capítulo do livro Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, do autor Ailton Krenak. O autor apresenta algumas de suas ideias, onde o homem deve estar sempre conectando com a natureza, respeitando ela para que haja equilíbrio no controle da terra. Para Krenak, ao se aproximar da natureza, o homem adia o fim do mundo. Segundo ele, a única forma de adiar o fim do mundo é contando uma nova história e reafirmando a nossa singularidade, ancestralidade e também as nossas raízes. Assim, verifica-se que o caminho é reafirmar e reivindicar a nossa subjetividade, reconhecendo que somos diferentes e festejando as nossas diferenças. Estamos vivendo uma tragédia global. Mesmo que alguns humanos pensem para além da linha d'água, são apenas uma amostra grátis dessa humanidade. Precisamos evocar ao meio disso alguma visão para sairmos desse pantanal. Eu sou Maísa e vou falar um pouco sobre o capítulo A Máquina de Fazer Coisas, de Ailton Krenak. O texto traz reflexões sobre a pandemia e seus impactos sociais e ambientais do ponto de vista de um dos maiores pensadores indígenas do Brasil, que há anos vem enfrentando bravamente ameaças de aniquilação total do seu povo e da sua terra. Na narrativa indígena sobre a vida na Terra, o ser humano e a humanidade, temos uma memória histórica, uma memória ancestral, com lembranças de antes de sermos configurados humanos, uma conexão com o organismo vivo que denominamos como Terra. Porque quando os povos originários nos referem como uma nação que fica em pé, é uma ideia diretamente ligada a quando éramos árvores e florestas, porque somos genes compartilhados, e fica a reflexão do porquê temos tanta dificuldade em proteger, se um dia nós fomos e somos uma parte dela. Cada um de nós, não somente a economia, o Estado ou qualquer outra instituição,
ou esses órgãos públicos, e sim cada um de nós. Eu, você que está ouvindo, o Ailton, podemos e devemos atuar nessa auto-harmonização, nessa luta séria contra o desmatamento, mas não uma luta corporativa que se mostra ineficaz há anos, e sim uma luta pessoal, uma escolha diária, uma escolha de não derrubar florestas, uma decisão de não usar automóvel ou combustível fóssil, de não consumir nada que aumente o aquecimento global, mesmo quando já tivermos alcançado mais de 1,5 graus de temperatura no planeta, e muitas espécies morreram antes de nós. Ainda não iremos perceber que a praga que está matando o planeta somos nós, com os nossos estilos de vida irresponsáveis e individualistas. Porque durante a pandemia, aceitamos o distanciamento social, salvando alguns excêntricos que estão no poder, como o Otto diz, e ficamos em casa. E não somos capazes de ouvir a natureza gritando para pararmos de destruir os rios e florestas, porque precisamos ajustar nosso foco nas questões ambientais enquanto existe tempo, antes da gente apertar nosso botão da autodestruição, porque o homem se distanciou da sua ancestralidade com a natureza quando começou a se apropriar de técnicas para atuar sobre ela. E com o avanço da tecnologia e o aumento do combustível fóssil, que deveria ter sido abandonado lá em 1990, na atualidade a sociedade não olha para a Terra como um organismo sábio e poderoso, e sim apenas como um produtor de matéria-prima para nossos desejos capitalistas, na fabricação de brinquedos, como o autor diz, porque o capitalismo não vicia no novo. Estamos cavando nossa própria cova, esquecendo que a Terra pode nos desligar a qualquer momento e tirar nosso ar sem fazer barulho, sem fazer esforço, acabando com a festa que fazemos sem permissão. Porque a gente troca tão facilmente nossos aparelhos tecnológicos, e quando isso se remete a questões ambientais, a preservação da nossa própria vida na Terra, fazemos um enorme descaso. Somos seres da natureza, a Terra é nossa mãe, e temos processos naturais de vida e morte. O autor cita no texto que não somos eternos e não deveríamos querer nos eternizar, porque a pandemia foi apenas uma pequena amostra do que o futuro nos reserva, caso a gente não modifique nossa relação com o consumo exagerado dos recursos naturais e a produção como um único princípio de relação com o mundo. A gente tem que aprender a viver sem esgotar o planeta e sem produzir iniquidades, porque nunca é tarde demais para descolonizar nossos pensamentos. Me chamo Lilian e irei falar um pouco sobre o capítulo O Amanhã Não Está à Venda. No livro, há diversas reflexões sobre o início da pandemia, além da exposição de diversos outros problemas que a nossa sociedade vem enfrentando, especialmente na falha do nosso envolvimento com a natureza. O livro começa com algumas exposições do filósofo de como foi para ele o baque de quando tudo parou, por conta da pandemia, que houve o cancelamento de seus compromissos e da sua conservação junto à sua família na aldeia Krenak. Ao questionar as posições do presidente da República na época, Krenak vem nos dizer que o que vemos naquele homem, entre aspas, é o exercício da necropolítica, que é um conceito que traz referência ao uso do poder social e político, ou seja, uma distribuição desigual da oportunidade de viver e morrer no sistema capitalista atual. Krenak ressalta uma importante reflexão a respeito de um novo paradigma que se construiu com a pandemia e com o confinamento. Se anteriormente havia um temor dos povos indígenas serem extintos, nesse momento esse perigo é uma ameaça a todos. Segundo o autor, quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento, que entrou em crise. Assim, para Ailton, o ser humano, com sua ganância e a busca pelo lucro, teria deixado de lado, se deslocado à terra, com exceção de comunidades caiçaras, quilombolas, aborígenes e entre outros. Para Krenak, a terra e a humanidade são coisas indissociáveis. Portanto, devemos zelar por nossa natureza. O autor interpreta o estouro da pandemia no mundo como uma resposta do meio ambiente a nossas ações desastrosas contra a natureza. Devemos cuidar da natureza. Parando para pensar, já imaginou como seria se a gente mantivesse e protegesse o mundo? Ou, ao menos, defender como se fosse a nossa própria vida? Mas não,
se importamos com a natureza e, na verdade, nem com nós mesmos. Já parou para pensar se os humanos continuar jogando veneno nas plantas e o desmatamento na floresta, como vamos sobreviver? Nós sobrevivemos do ar das árvores, dos peixes, dos rios e, sobretudo, no mundo. Se todos nós da educação ensinar a realidade do mundo, as crianças, lá na frente, elas não sofrerão tanto e nem irá fazer igual a todos. A escola não pode ser uma ilusão, e sim um lugar que prepara para enfrentar o mundo, viver a experiência e ser feliz. Nessa vida temos que aproveitar e sair de casa o bastante, e às vezes esquecer do trabalho. Sempre viver cada dia uma vez. Temos que dar valor a essa dádiva que é a vida, para a gente se libertar e viver com coragem. É necessário a gente cuidar para que o impacto causado pelos seres humanos na fauna e na floresta seja os menores possíveis. Porque adiar o fim do mundo, se ninguém liga para o mundo e nem a vida não tem utilidade nenhuma. A vida não é útil. Nós, seres humanos, temos que ter mais consciência pela natureza. Estamos destruindo o nosso meio ambiente aos poucos e não estamos dando conta disso. Daqui a alguns anos, não teremos o nosso ecossistema. A modernidade e a tecnologia vieram sim para facilitar as nossas vidas, mas também veio para nos distanciarmos da natureza. Nós, do tempo modernos, não sabemos como é bom comer uma fruta direto da árvore. Nossos rios, que eram puros e podíamos tomar banho, pescar, hoje já não se pode, porque estão poluídos. Nossas florestas, cada vez menor com o desmatamento. O que falar dos nossos animais, cada vez mais extintos? A população do planeta tem que se conscientizar enquanto há tempo, senão não vamos deixar nenhuma herança para as novas gerações, se caso houver. A sociedade religiosa e política, eles modulam uma vida útil, mas não ensinam o verdadeiro ensinamento que está escrito na Bíblia, que Deus criou a natureza para ser usufruída e não destruída. Temos que nos educar e ensinar aos mais novos sobre a natureza e sua preservação, enquanto há tempo. Leiam o Krenak, divulguem o Krenak, porque já passou da hora da gente superar nossos preconceitos e de nos disponibilizarmos a aprender com saberes não ocidentais centralizados.